Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. E o texto de hoje se encontra lá em Efésios, capítulo 3, que nos diz assim: Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério, este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, deixa eu explicar para vocês o que é que estava acontecendo aqui por trás, né? Tem uma pergunta, que talvez seja a pergunta de pano de fundo desse texto. Nós temos dois grupos de pessoas, os pagãos e os judeus, né? O termo pagão dentro do judaísmo era aquela pessoa que não tinha nascido em berço judaico, que não, se fosse do sexo masculino, não teria passado pela circuncisão poucos dias depois de ter nascido. E aí começava aquela discussão. Ao tornar-se cristão, aquele que era pagão também tornava-se herdeiro das promessas, por exemplo, feitas lá em Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, sem passar então por algumas obrigações da lei, como a circuncisão, né, e outros parâmetros que tinham também lá. Como é que funcionaria? Porque o judeu já teria cumprido tudo e depois tornou-se cristão. E com os pagãos? Então é nesse contexto que Paulo começa então a querer explicar o que está acontecendo. Ele começa a dizer o seguinte, primeiro, se vocês apenas soubessem da graça, né, que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito. Ou seja, Paulo começa a dizer que o ministério, o serviço que ele tem, a vocação que ele tem, nasce de um dom, não um mérito. Não é um esforço pessoal, não vem dele, mas acima de tudo vem do próprio Senhor. Evangelizar os pagãos, que era algo que Paulo era muito criticado, né, não somente lá em Éfeso, mas em outras comunidades, esse ministério de ser alguém que evangeliza os pagãos não era algo que era só Paulo que estava querendo por querer, mas acima de tudo era a vontade de Deus. É isso que ele começa. E por isso que ele diz que, como por revelação, teve conhecimento desse mistério. A palavra mistério, né, significa uma espécie de um plano divino que antes era escondido e agora é revelado relativamente de modo parcial. Eu sempre costumo, até quando eu vou dar a formação, que eu vou explicar o que significa a palavra mistério, eu costumo usar como exemplo uma lanterna, que ela ilumina parcialmente na parte da frente, mas conforme eu for andando para tentar descobrir mais, uma parte vai ficando escura de novo. Então é algo que não está 100% agora escondido, mas também eu não consigo compreender 100%. Não é à toa que na Santa Missa a gente fala isso do mistério da fé. Nós não conseguimos compreender tudo sobre a Eucaristia, por exemplo, mas só ela relativamente de modo parcial. E aí, o que acontece, né? Paulo vai para o versículo 5 e vai dizer assim: esse mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, aos profetas, aos escritos do Antigo Testamento, mas acaba de revelar agora. E que revelação é essa? Os pagãos são admitidos à mesma herança. As mesmas promessas que vinham lá para Abraão, que os judeus começavam a tomar posse delas, também vale para os pagãos. Eles fazem parte do mesmo corpo, eles não são apêndices, por exemplo. Eles não são termos acessórios que eu posso tirar, mas eles fazem parte do próprio corpo de Cristo, eles são membros do corpo de Cristo. E amados irmãos e irmãs, eu acho que a gente começa a entender que a fé não é um privilégio de alguns poucos, mas a fé é graça. A salvação é graça, e não um privilégio de apenas uma parcela de povo, porque quando Jesus veio ao mundo, o que ele nos trouxe foi a universalidade da salvação. Todos agora recebem a luz. Todos. Mas é claro que vai cada um acolher esta luz e buscar mudar de vida. Mas é para todos que ele anuncia. Não é apenas para um grupo seleto de pessoas. E eu acho que vale também a pena a gente refletir sobre essa resistência do povo, né? As pessoas eram muito resistentes ao ministério de Paulo. E muitas vezes eu acho que nós também nos tornamos resistentes para algumas verdades reveladas, até pela própria igreja. Tem muita gente que parece que fica selecionando, né? Não, o que o Papa fala nesse documento eu até concordo, mas o que ele fala nesse outro eu relativamente não sei. Eu acho que
Tal parte da doutrina da igreja até que concorda, essa outra parte eu fico selecionando, e a gente fica, né, indo para um lado, fica indo para o outro. Eu acho que a gente não pode ser assim. Aquilo que Deus fala à igreja, a gente precisa de fato, com os olhos da fé, aceitar, acatar, crer, estudar, se debruçar, mas não ficar escolhendo apenas aquilo que eu quero. Né? E aí, voltando, pensando já no contexto da Epifania do Senhor, Jesus se revela, amados irmãos e irmãs, para realmente mostrar que a promessa feita lá em Abraão, né, para as bênçãos de Deus que decorrem durante toda a Bíblia, elas valem para todas as pessoas. Vale para mim, vale para você, vale para aquela pessoa que está afastada da igreja, vale para aquela pessoa que vai começar a participar da igreja neste novo ano. É para todos, não é apenas para os mais antigos, não é apenas para os líderes, não é apenas para os sacerdotes, sabe? Acho que vale a pena a gente entender isso. A Epifania que nós celebramos, que é a manifestação do Verbo encarnado, ele manifesta-se para todos os povos, para trazer a salvação para todas as pessoas. E que a gente possa, então, dentro desta certeza, começar a fazer como Paulo, evangelizar a todos. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.